condenados em segunda instância que tiveram soltura decretada, se não me engano, pelos dados do Conselho Nacional de Justiça, que é responsável por isso. Agora, é bom salientar que esses que foram às ruas são quase que os mais interessados na decisão do STF, porque foram aqueles julgados por crimes fiscais, crimes contra a ordem econômica, crimes de corrupção, né, que estão aí no imaginário popular como o grande problema do Brasil, que é a corrupção, e não como se pensava em primeiro momento, aqueles que cometeram crimes hediondos ou crimes contra a vida, contra a dignidade sexual, porque estes estão abarcados pela lei dos crimes hediondos, né, que estabelece quase que como regra o cumprimento da sentença após a condenação pelo júri popular, ou seja, em primeira instância. Mas impacta por quê? Porque se dá uma noção de falta de efetividade da justiça. A própria ministra Carmen Lúcia, enquanto presidente do STF, ela dizia que a justiça que tarda é a justiça que falha. Não tem como uma frase ser mais precisa do que essa. O que adianta para aquele que é um cidadão que pouca fé tem nas instituições, e isso aí implica até mesmo no anseio de autoritarismo que tem parte do brasileiro. Muitos brasileiros têm esse anseio, né, por um autoritarismo ou por uma representação daqueles que não foram eleitos. E é impactante você se deparar com uma quantidade imensa de presos por corrupção irem às ruas quase que como um deboche à sociedade. Ainda que use de artifício de que não foram aqueles presos de alta periculosidade que foram para as ruas, então tudo bem. Não está tudo bem. É péssimo quando se interpreta a Constituição em tiras. O ministro Eros Grau, do STF, ele até estive com ele, ele me disse, nunca se refira a mim como ex-ministro. Uma vez ministro do STF, sempre ministro do STF. Então, em respeito a ele, não vou dizer ex-ministro do STF. Mas o ministro do STF que compunha os quase Eros Grau, enquanto doutrinador, ele nos passa essa ideia de nunca interpretar a Constituição em tiras. E que foi, na minha opinião, o que o Supremo Tribunal fez. Interpretou em tiras. Ele interpretou somente a frase contida na Constituição como norma e jogou fora todos os princípios que estão dentro dessa Constituição, como explanou aqui brilhantemente o procurador. Jogou fora todos esses princípios e se ateve à norma expressa e somente ela, interpretando ali aquela tira da Constituição. A nossa Constituição é um ordenamento jurídico amplo, então não se interpreta ela só por um viés ou só por outro, se interpreta como um todo. Para mim, um impacto político gravíssimo, porque o cidadão brasileiro passa a interpretar a justiça como falha. E não há, como já elencava o Robert Alexy, o sopesamento dos princípios. O princípio da presunção da inocência ficou de um lado, deveria ser sopesado com o princípio da efetividade da justiça. Me parece que houve não foi feito um equilíbrio correto. O princípio da efetividade da justiça foi jogado lá para baixo e manteve-se só a atinência ao princípio da presunção da inocência, causando nas pessoas uma comoção, um sentimento de raiva, de ódio às instituições democraticamente estabelecidas, que é perigoso para a nossa democracia, é perigoso para a nossa república. Então, faltou, a meu ver, responsabilidade dos julgadores, tanto na parte técnico-jurídica, como explanou aqui brilhantemente. O procurador não tem o que... É irreparável, na minha opinião, o que ele nos disse aqui. Não levaram em conta essa questão técnico-jurídica e nem levaram em conta também o impacto político de uma decisão tão grave quanto essa. Acesso a essa norma, vai ver o seguinte, o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, essa é uma questão bem voltada para os estudantes de Direito. Ele diz o seguinte: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Depois, no parágrafo 3º do artigo 6º, vem assim, chama-se coisa julgada o caso julgado, a decisão judicial de que já não caiba recurso. Então, a ideia de não caber mais recurso está intimamente vinculada ao conceito de
coisa julgada. Bem, se é o conceito de coisa julgada que envolve essas ideias de não caber mais recurso, então qual que é o conceito de trânsito julgado? O que o poder constituinte quis dizer quando, no inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal, inseriu ali: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Acabei de mostrar. A ideia de não caber mais recurso diz respeito ao conceito de coisa julgada. Mas o artigo 5º, inciso 57, diz respeito ao conceito de trânsito em julgado. A partir dessa constatação contida na lei, no Código de Processo Civil, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, eu ampliei as minhas pesquisas. E posso deixar assim, patente para vocês o seguinte: eu tive muito trabalho porque eu tive que ler muita doutrina, ler muitos julgamentos e fazer o que eu chamo de ensaios. O que é um ensaio em matéria jurídica? Em matéria jurídica, o ensaio consiste no seguinte: é algo semelhante àquele ensaio do técnico lá do laboratório, do químico, das alquimias, dos tubos de ensaio. A diferença no mundo jurídico é que os meus tubos de ensaio foram processos. Com uma diferença: eu não ensaiava e julgava fora o resultado do ensaio que não dava certo, não. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar processo por processo e desenvolver pelo menos 2 raciocínios. Um no sentido normal, atual, que todo mundo fala de trânsito em julgado, ou seja, que o trânsito em julgado comportaria a ideia de quando não cabe mais recurso. E outro raciocínio em outro sentido. Qual sentido? Que, em verdade, o conceito que comporta a ideia de trânsito, de não caber mais recurso, é o conceito de coisa julgada. E fazendo esse exame, essa dicotomia entre esses conceitos, dentro de todo o sistema jurídico, comparando as situações com outros instrumentos, outros elementos do direito processual penal, eu cheguei à seguinte conclusão: olha, a sociedade brasileira, o mundo jurídico brasileiro está mesmo mergulhado no tal do paralogismo, ou seja, naquela informação, naquelas ideias que se repetiram por anos, por décadas, como que verdadeira fosse, mas há um equívoco nela. Quando nós tratarmos dessa questão de ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado, que envolve a questão da prisão em segunda instância, nós não estaremos cuidando da hipótese em que já não cabe mais recurso. Porque a ideia de que não cabe mais recurso diz respeito ao conceito de coisa julgada, não ao conceito de trânsito julgado. Mas então, o que significa o tal do trânsito julgado? O que o poder constituinte quis colocar ali na decisão? Depois de muita pesquisa, eu encontrei a lição de um escritor antigo, que hoje já não é mais lembrado. O nome dele, Eduardo Spínola Filho. Eduardo Spínola Filho já faleceu há muitos anos. Antigamente, na minha época de faculdade, esse escritor, a gente o considerava como sendo o papa do direito processual penal brasileiro. Era difícil até obter obras, porque eram obras muito caras. Ele era muito respeitado. E foi nas lições deste jurista que eu encontrei o seguinte entendimento. Eu não vou ler a lição porque ela é um tanto longa, mas eu vou resumir. Ele disse o seguinte: olha, a coisa julgada acontece, ela se caracteriza quando não cabe mais recurso algum. Isso se chama coisa julgada. Diferentemente, o trânsito em julgado se caracteriza a partir do momento em que já não caiba recurso com efeito suspensivo. Pois bem, é tudo termo técnico. Esse assunto é meio chato da gente engolir, tragar, entender. Eu vou usar aqui o futebol. Futebol, a turma que acompanha o futebol vai começar a pescar esse assunto e é agora. Vamos falar um pouquinho de futebol. Vamos supor uma partida de futebol em que no domingo um determinado jogador pratica uma falta lá feia, machuca o adversário e tal, e é expulso. E na terça-feira
o órgão desportivo divulga uma punição para esse jogador violento. Olha, você está punido. Na próxima partida, ou nas próximas 2 ou 3 partidas, você não joga. Você está punido. A sua punição, sem jogar por 3 partidas. Ou seja, por exemplo, no próximo domingo você não vai jogar. Isso na terça-feira. Na quinta-feira, vem a seguinte notícia. O jogador fulano de tal entrou com recurso e obteve efeito suspensivo. Pergunta-se, ele vai jogar no domingo? A resposta é sim. Por quê? Porque esse efeito do recurso, o recurso quando entrou, ele suspendeu a punição. Ou seja, a punição não vai vigorar de imediato. Certo? Então, se obteve efeito suspensivo, ele vai jogar no domingo. Mas, ao contrário, vamos supor que a defesa deste jogador não tenha sido tão feliz, ou porque realmente não fazia jus ao efeito suspensivo, e o órgão desportivo nega efeito suspensivo a esse recurso do jogador. Ou seja, ele vai ter que cumprir a prisão, ainda que vá discutindo essa matéria para frente, busca o vídeo para ver como é que foi a falta, etc. Se o recurso dele não tiver efeito suspensivo, não tiver a força de suspender a eficácia da decisão, no domingo ele não joga, não. No domingo ele não joga, não. Então, o que acontece? Quando nós estamos diante de alguém condenado em segunda instância, ou seja, a primeira instância é o julgamento do juiz. O réu recorre e vai para a segunda instância, julgamento de um tribunal. Quando nós temos alguém já condenado pela segunda instância, esgotada a segunda instância, há chance de recurso? Há, mas esses recursos são destinados a Brasília, são chamados recursos excepcionais, recurso especial, ou para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ou recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. O que acontece? Esses recursos não têm efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo. Isso significa que, não tendo efeito suspensivo esses recursos, você tem que executar a condenação imposta pela segunda instância, mesmo que o indivíduo, que o condenado, continue a exercer o seu direito de recorrer. Ele não fica impedido de recorrer, não. Ele pode levar as questões complexas para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Mas, como as questões principais da matéria julgada, as questões fáticas, as provas já foram analisadas pelo juiz e pelo tribunal, que reexaminou tudo aquilo que o juiz já examinou, a partir de então, ele já vai cumprir sua pena, até porque aquelas instâncias lá de Brasília, elas não reexaminam fatos e provas. É por isso que esses recursos não têm efeito suspensivo. E se não tem efeito suspensivo, ocorre igualzinho no futebol. No domingo seguinte não joga, vai cumprir a pena. E para o condenado, vai cumprir a pena também. Pode recorrer, mas precisa cumprir a sua pena. Essas são as ideias centrais deste raciocínio, dessa alternativa que eu trago aqui para vocês meditarem. E vou fazer um convite